A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre formação de palavras. Bom, a língua, né, ela tem várias palavras e várias palavras são criadas, novas palavras, né, para nominar novos objetos, novos itens que aparecem conforme a sociedade cresce, a tecnologia aparece. Então, como são formadas as palavras? Nós temos prefixos, né? Nós temos prefixos latinos, prefixos gregos, e nós temos a formação de palavras, vamos dizer assim, unir uma palavra com outra palavra e dar nome a um outro objeto, né? Então, a palavra, vamos criando palavras, tirando palavras do nosso vocabulário, sumindo as palavras, vamos dizer assim, deixando de ser usadas, e aí nós vamos criando o léxico da nossa língua, aumentando o léxico da nossa língua. E para começar a falar dessa formação de palavras, nós vamos ler aqui uma questão do Enem. Vamos fazer essa questão, vamos ler, analisar, resolver a questão, para depois a gente ver quais são os processos de formação de palavra. Lembrando que nós estudamos o processo de formação de palavras logo no início, né? Por quê? Porque desse processo que nós vamos criando palavras para nominar, utilizando. Vocês devem lembrar quando vocês estudaram a morfologia. A morfologia é justamente essa construção. Criar, colocar afixos, colocar prefixos, juntar palavras e formar novas palavras. Então vamos ver a questão para que depois a gente possa discutir todos os processos de formação de palavras. Essa questão do Enem foi em 2010, tá? Carnavalha. Repique tocou, o surdo escutou, e o meu coração-borim cuíca gemeu, será que era meu? Quando ela passou por mim. Observem que aqui nós temos um poema, né? E se vocês observarem, nós temos uma palavra aqui não muito comum, né? Vamos ver aqui, não muito comum, assim, para o nosso vocabulário. Quem é que já tinha visto, a não ser neste poema, né, a palavra coração-borim? Se ela estivesse sem estar aqui dentro deste poema, nós nem, com certeza, nós nem conseguiríamos entender qual era o significado desta palavra, não é? Mas então, nós temos o fragmento do poema, vamos ver o que o enunciado cobra. No terceiro verso, que é no terceiro verso, né? O vocábulo coração-borim, que é a junção de coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e à situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Então, observem que aqui, para escrever o poema, vamos dizer assim, o autor juntou a palavra coração, a palavra samba e a palavra tamborim, e criou uma nova palavra, né? Bom, aí a pergunta para você é o seguinte, voltando aqui, observem que ele explica para você no enunciado, no terceiro verso, o vocábulo coração-borim, que é a junção coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e à situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Aí ele pede, essa palavra, que palavra? A palavra que ele criou, né? Juntando
as 3 palavras, o coraçamburim, né? Essa palavra corresponde a um ou uma a estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas. Você acha que é? Você acha que isso é uma palavra, essa, né? É uma palavra de outra língua? De uma língua americana, a inglesa, da língua francesa, da língua russa? Olha, não é. Ele já deu a dica para você. É a criação, a junção. O próprio enunciado, se você ler com atenção, ele deu a dica da resposta, né? Então, não é uma palavra estrangeira. Por quê? Porque foi juntado aqui o coração, o samba, o tamborim. 3 palavras que fazem parte da nossa língua. Se fazem parte da nossa língua, então não é estrangeirismo, certo? Bom, letra B. Um neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza? É a criação de uma nova palavra para dar nome a algo novo que surgiu na língua, ou uma situação nova, um objeto novo, ou um sentimento novo, juntando palavras já existentes na nossa língua? Vamos ver qual é a nossa alternativa C. Gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla. Essa é a letra C. É uma gíria, é uma palavra criada por uma comunidade, por um grupo de pessoas e que comum a todos daquele grupo e que é muito usada. Será que é uma gíria? E a letra D, regionalismo, por ser uma palavra característica de determinada região geográfica? Olha, aqui essa letra D, nós voltamos, lembramos da nossa aula 1. Lembram lá? Quando nós falamos das variantes linguísticas e que nós dissemos que as variantes podem ocorrer, né, de região para região, que as pessoas de determinadas regiões, elas adquirem um vocabulário próprio, dão significados a palavras, né, vamos dizer assim, desconhecidas em outra região, ou seja, nominam o mesmo objeto de forma diferente de acordo com a região? E a letra E, termo técnico, dado que designa elemento de área específica de atividade. Ou seja, esse termo técnico é aquela situação das profissões, não é? Quando nós estamos no meio de 2 médicos conversando e que eles utilizam a linguagem científica, né, a linguagem médica, vamos dizer assim, se a gente ficar ali e não for da área, nós vamos ficar perdidos, porque não vamos entender muito, né? A gente pode até levar aquela piadinha que fala assim, que o rapaz foi lá no médico e ele estava com uma dor de cabeça, né, muito forte, e o médico foi explicar para ele que aquilo era uma cefaleia, que um analgésico ia resolver. Só que quando o doutor usou o termo cefaleia, né, que é um termo médico, um termo científico, né, o rapaz não desconhecia esse termo, saiu desesperado. Por que desesperado? Porque ele pensou assim: nossa, um palavrão diferente desse, uma palavra assim, significa que eu estou muito ruim, eu vou morrer, né? Mas não era nada daquilo, era uma dor de cabeça, né? Só que o termo utilizado pelo médico, né, causou essa ambiguidade de sentidos, quer dizer, a interpretação, né, a linguagem utilizada naquele momento não foi adequada. Então, os termos técnicos, todas as profissões têm, né, a linguagem jurídica,
né? Há uma linguagem jurídica totalmente específica para a área, né? A área da informática. Então, as profissões geralmente têm um linguajar próprio que é utilizado entre eles, no meio deles, né? E não deve ser utilizado para outras pessoas que desconheçam. Até porque uma coisa que nós temos que prestar atenção na hora de utilizar a linguagem, tanto escrita quanto falada, é justamente adequar a linguagem à situação de comunicação. Bom, então nós tivemos aqui as 5 alternativas. Quer dizer, ele perguntou, né, o que Coração-Borim, né, essa nova palavra criada, né, aqui no poema, é, né? Então, qual é a nossa resposta? Você já achou a resposta? Pode ser a letra B? Eu acho que pode. Por quê, né? A letra B é a resposta correta. Por quê? A junção de coração, samba e tamborim é uma criação vocabular dos enunciadores da canção. Quer dizer, esta palavra, ela não faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso Aurélio, do nosso dicionário. Ela foi criada para dar nome àquele sentimento, né, do eu lírico ali, do enunciador da canção, para demonstrar, para dizer o que ele sentia naquele momento, que deveria ser de carnaval, né? Toda aquela percussão, todo aquele batuque, né? E o coração batendo ao vê-la passar, né? Então, aquele sentimento, ele denominou de coração-borim, o bater do coração, formado por um mecanismo que é previsto no sistema linguístico, que é a composição por aglutinação, ou mais especificamente, a formação de palavra valise. Olha, aqui, quando nós falamos a formação de palavras, esses processos existem na nossa língua. Vocês, quando estudam lá a formação de palavras, há processos, vamos dizer assim, de formação de palavras aceitáveis na nossa língua. Eu não posso formar uma palavra de qualquer jeito, não é isso? Mas explicando aqui melhor, se aqui esse processo de coração-borim é um processo de aglutinação ou palavra de valise. Vamos ver então. Bom, os processos de formação de palavras aceitáveis na nossa língua, né, é um fenômeno que acompanha o homem desde o começo, né, até hoje e junto com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade muda, né? Mudam as pessoas, mudam os sentimentos, mudam os objetos, criam-se objetos, né? Surgem vários outros objetos e aí nós precisamos dar nomes. E nós vamos fazendo o quê? Pegando uma palavra aqui, outra palavra ali, juntando. Às vezes a gente junta sem perder nada. Às vezes a gente pega o início de uma, o fim da outra e encaixa. Esses são os nossos processos de formações de palavras, né? E também nós temos o arcaísmo, que é o quê? Palavras que somem da nossa língua, somem, existiram um dia e deixaram de ser usadas. E o neologismo, ele surge e quando ele começa a fazer parte, né, já da sociedade, por exemplo, Coração-Borim, é só aqui nesse poema. Ninguém mais começou a usar esse vocábulo. Então, ele é um neologismo. Por quê? Foi criado especificamente aqui, para essa situação. Agora, aquela palavra que é criada e depois passa a fazer parte da nossa comunidade, aí já é uma palavra, né? Vamos dizer assim, já passa a fazer parte do nosso dicionário, parte da nossa língua. Então, vamos ver aqui
os processos que nós temos de composição de palavras, né? São a justaposição e a aglutinação. Vamos entender o que é um processo de formar palavras por justaposição e um processo de formar palavras por aglutinação. Justaposição. As palavras são apenas justapostas, uma ao lado da outra, e estando juntas formarão uma terceira palavra. Observem aqui, nós temos girassol e sexta-feira, certo? Formamos duas palavras aqui, né, girassol e sexta-feira, com duas palavras distintas. Observem que eu tenho aqui gira, né, do verbo girar, e sol, o astro. Eu juntei as duas palavras para dar nome a uma flor. Concordam? Então, eu simplesmente uni as duas palavras e atribuí um significado novo, dei nome a outra coisa. Aí você pergunta, professora, mas apareceu um outro S aqui? Aí eu digo para vocês, por que apareceu um outro S aqui? Nós chamamos esse S de consoante de ligação. Por quê? Se eu não colocasse um outro S para ligar, vamos relembrar aquela regrinha do uso do Z e do S. Entre duas vogais, o S tem som de Z. Se eu não colocasse essa vogal de ligação, eu teria então, como eu iria ler essa palavra? Girasol. E existe sol? Não, eu quero é o sol. Então eu uso uma consoante de ligação para dar o som girassol. Aqui só para resolver o meu problema fonético, certo? E aqui nós utilizamos, formamos um outro vocábulo que é o nome de um dia da semana com o hífen. Simplesmente ligamos duas palavras distintas com o hífen e nominamos, né, um dia da semana. Demos o nome a um dia da semana. Isto é justaposição. Unir as palavras sem que elas percam nada, nenhum morfema, nenhum pedacinho, né? Vamos uni-las como elas são. E a aglutinação? A aglutinação é aquela composição quando nós tiramos um pedacinho dela, vamos dizer assim, né? Algo, nós tiramos algo para formar a palavra. Né? Então, nós temos aqui um exemplo, plano mais alto, né? Plano, né? Para formar o planalto. Para eu formar o planalto, eu tive que tirar o O. Então, a palavra plano perdeu um morfema. Se ela perdeu um morfema, eu aglutinei, não é? Porque a justaposição é só encaixar. E aglutinar é entrar, vamos dizer assim. O que é aglutinar? Né? Entrar. Algo saiu daqui para outra encaixar. Que no caso foi aqui, né? A vogal O, certo? E perna alta. Perna alta. Perdeu o quê? A vogal A. Uma vogal A, não é? Para formar. Então, aglutinar, a composição por aglutinação, é quando nós perdemos um pedacinho da palavra, tá? Nós perdemos um morfema. E palavra de valise, né? Palavra de valise, o que é isso? Bom, nós falamos que os dois processos são aglutinação e justaposição, mas há um processo, né, que nós chamamos de palavra de valise, que é dentro, vamos dizer, da aglutinação. Por quê? É porque geralmente nós usamos esse processo quando é criada uma palavra que não existe na língua
né, um neologismo para determinada situação no momento, né? É a união de duas outras palavras existentes na língua. Geralmente, uma perde a primeira parte e a outra perde o final da palavra, né? É o caso de Coraçamburim, né? Observem aí que as palavras coração perdeu o final, tamborim perdeu o início. Então, aqui, né, na nossa questão do Enem, nós temos o neologismo e o nosso processo de composição foi aglutinação, né, mais precisamente, palavra de valise. Por quê? As palavras que compuseram a nova palavra perderam o princípio e o fim, tá? Bom, então essa é a nossa resposta. Só relembrando o que é o estrangeirismo e por que não pode ser estrangeirismo. Estrangeirismo é uma palavra que a gente pega emprestado de outro idioma e ela passa a fazer parte da nossa língua sem perder, né, a mesma estrutura do idioma de origem, que é o caso do basquete, né? É basquetebol, tá, gente? Aqui tá sketebol, mas é basquetebol. Do inglês, basquetebol, definição: esporte cujo objetivo é fazer com que uma bola de couro entre numa cesta. E o batom, né, que vem do francês batom, definição: bastão usado para pintar os lábios. Observe que nós temos aqui a mesma estrutura da palavra. Nós só utilizamos a escrita conforme a nossa, né? Aqui no caso, lá eles usam o K, nós utilizamos o QU, mas são palavras que nós copiamos, né? Vamos dizer assim, pedimos emprestado para dar nome a um objeto da mesma forma que é utilizada na outra língua. Emprestamos a palavra da língua, isso é o estrangeirismo, e essa palavra passa a fazer parte do nosso dia a dia. E a gíria? Por que não poderia ser uma gíria? Será que Coraçamburim poderia ser uma gíria? Olha, não poderia ser uma gíria. Por quê? Porque para ser uma gíria, o que é uma gíria? Uma gíria, geralmente o jovem, né? Quando a gente vai ficando mais coroa, né? A gente chega perto de um grupo de jovens e eles não querem que a gente fique sabendo qual é o papo. E aí eles começam a conversar numa linguagem toda deles, né? Sem nada assim que a gente, vamos dizer, que a gente entenda. Por quê? Eles criam uma linguagem própria do grupo e só eles entendem o que eles estão falando. Não é isso? E isso é uma gíria, é uma linguagem comum a um grupo. Difere da nossa palavra Coraçamburim, porque ela foi criada para aquele sentimento, né? O poeta, só ele, criou um nome para o sentimento dele. E aqui, né, é o caso da gíria, que são palavras que o grupo cria, né, para o uso do grupo, né, e todos daquele grupo conhecem, como abrir o jogo, né, quer contar a verdade, nós falamos assim, conte a verdade. Aí o jovem vira para o outro e fala assim, abre o jogo, né. Magrela, que é a bicicleta, né, que é a magrela para o jovem. Então nós temos aí várias situações, né, da nossa questão aqui, que nós não temos como dizer que poderia ser. Se vocês observaram, o enunciado deu a resposta para vocês. Mas vamos lembrar então aqui por que não pode ser o regionalismo, né? Como nós estudamos na primeira aula, as variantes linguísticas podem ocorrer, né, de época para época, né, de região para região, de classe social para classe social. E o regionalismo é justamente isso,
de região para região. São particularidades linguísticas de uma determinada região geográfica decorrentes da cultura, né? Porque cada região, quando a gente fala assim da cultura, fala, gente, mas todo mundo não é brasileiro? É, mas cada região do Brasil, ela foi desenvolvida a partir de uma determinada, vamos dizer assim, população, que ali se estabeleceu e foi desenvolvendo e trouxe seus costumes, a sua língua, e aí aquela região tem toda uma cultura diferenciada da outra, né? E atribuem nomes, criam vocábulos para dar nome a uma única coisa. Nós temos aqui um exemplo, né, bem simples, que todo mundo no Brasil conhece e sabe dessas variedades. É a danada da mandioca, que para alguns é macaxeira, para outros é aipim, né? E o danado do badoque, né? Alguns falam budoque e os outros baladeira, estilingue, fisga e funda. Olhem só como é diferente, né? O nome de uma região para outra região, né? Se alguém dissesse para você, você lá do norte, né? Você aqui do norte, a pessoa lá do centro-oeste, né? Ah, me empresta sua funda aí para eu jogar aqui, derrubar aquela bolinha ali. Aí você fala assim, ai, que isso? O que você quer? Não é? Por quê? Porque você conhece como estilingue, como budoque, né? E lá no sul, funda. Então, são as palavras, né? O vocábulo regional, ele depende da nossa cultura, né? Da região que a gente nasceu, que a gente cresceu e de toda a história da nossa região. Então, aqui na nossa questão de hoje, nós tivemos uma questão do Enem simples que requer o quê? Atenção. Como vocês viram, o próprio enunciado responde a questão, né? A explicação das alternativas também te dá a resposta, porque como nós observamos, a própria alternativa A explica, né, o que é um estrangeirismo, a própria alternativa B explica o que é um neologismo, né? Vou voltar o slide para a gente ver aqui, para vocês prestarem atenção aqui como a leitura da questão é importante para que a gente possa, só voltando aqui para vocês prestarem atenção. Observem aqui, olha, a leitura da questão no Enem é muito importante, a leitura atenciosa. Olha, a letra A, ela te deu a resposta, estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e outra cultura. Então, só de ele explicar o que era o estrangeirismo, faz você perceber, né, você entender, se você ler com atenção, a letra A está fora. Quando ele explica o que é o neologismo, ele coloca assim, a criação de novos itens linguísticos. Olha, novos itens linguísticos, coraçamburim, não é uma palavra que nós conhecemos, mas dentro daquele contexto do texto, você entendeu o que era, não é? Pronto, te deu a resposta. A criação de uma nova palavra, de um novo item. A gíria também explicou que é para um grupo social. Aqui não é um grupo, é o eu, o dono da poesia que criou essa palavra. E aqui ele explica o que é regionalismo, de uma região para região. E na letra D, ele explica o que é o termo técnico. Então, lembrando, toda a questão deve ser bem interpretada, certo? Na próxima aula, a gente vai ver mais algumas questões do Enem. Até lá!